Seu planejamento de negócio provavelmente está certo. No papel, as metas fazem sentido e os números batem. O problema é que na correria do dia a dia, a teoria nem sempre sobrevive à prática. Planejar dá uma sensação de segurança, mas é na hora de colocar a mão na massa que o jogo realmente acontece. A gente investe tempo em projeções e cenários, mas o mercado não reage ao que a gente desenhou, ele reage ao que a gente entrega. Planejar ajuda a dar direção, mas quem realmente move o negócio é a execução. E é justamente nessa passagem do papel para a prática que muitos empreendedores acabam travando, e é exatamente isso que precisamos conversar para sua empresa funcionar de verdade. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Planejar é essencial, mas sem execução, qualquer plano vira apenas uma boa intenção no papel. Se você acabou de abrir uma empresa ou está estudando para abrir, provavelmente já ouviu muitas vezes que precisa de um bom planejamento de negócio, e isso faz sentido. Planejar ajuda a organizar ideias, estimar custos, entender o mercado e definir metas. É uma ferramenta importante e essencial. O problema começa quando os empreendedores acreditam que um bom plano, por si só, fará o negócio acontecer. Na prática, muitos empreendedores iniciantes passam semana criando projeções, estratégias e metas. No papel, tudo parece coerente, mas quando a empresa começa a operar, a realidade aparece. As coisas podem não acontecer como planejado, e é nesse momento que surge a sensação de que o planejamento falhou. Só que, na maioria das vezes, não falhou. O que falhou foi a execução. Planejamento direciona, execução constrói. E no mundo real dos negócios, é a execução que transforma estratégia em resultado. Aliás, vale uma pergunta rápida. Isso já aconteceu com você? Você já teve a sensação de que fez todo o planejamento certo, mas quando o negócio começou a rodar, nada aconteceu como esperado? Conta nos comentários para eu saber. Planejamento não é o mesmo que execução. Existe uma diferença importante entre pensar um negócio e operar um negócio. No planejamento, tudo parece funcionar de forma lógica. As metas fazem sentido, os números parecem viáveis, as etapas parecem claras. Mas empresas reais não operam em ambientes ideais. Quando o negócio começa a rodar, surgem fatores que não estavam no plano. Atrasos, erros, retrabalho, mudanças de mercado e comportamento inesperado dos clientes. Por isso, o verdadeiro papel do planejamento não é prever exatamente o que vai acontecer, mas sim dar direção para as decisões quando a realidade começa a divergir do plano. Empresas que crescem usam planejamento como ponto de partida, não como um roteiro rígido e inflexível. O erro de tratar planejamento como um evento único. Outro problema comum é tratar o planejamento como um momento isolado, ou seja, o plano é criado antes de abrir a empresa ou no início do ano ou de um projeto e depois praticamente não é revisado. Mas estratégia não funciona dessa forma. Negócios evoluem em ciclos curtos, o mercado muda, os clientes mudam e os canais de aquisição também mudam. Dessa forma, quando o planejamento não é revisado com frequência, ele rapidamente perde sua utilidade ou função. Empresas que realmente usam o planejamento como ferramenta fazem algo diferente, transformam a estratégia em rotina operacional. Isso significa quebrar metas grandes em atividades pequenas e mensuráveis. Por exemplo, em vez de pensar apenas em faturamento anual, é preciso entender quais ações semanais aumentam a chance de alcançar esse resultado. Quantas propostas precisam ser enviadas? Quantos contatos comerciais precisam ser feitos? Quantos novos clientes precisam entrar no funil? Quais ações de marketing precisam acontecer? Quando essas atividades são acompanhadas regularmente, o planejamento deixa de ser um documento e passa a orientar o trabalho do dia a dia. Quando o dono ou dona do negócio vira o gargalo da empresa. Existe outro problema que raramente aparece nos planejamentos, o papel do próprio dono ou dona na operação. No planejamento a empresa cresce, na prática tudo depende do dono ou dona, ou seja, o dono ou dona que aprova cada decisão, responde clientes, resolve problemas operacionais, negocia com fornecedores e acompanha todos os detalhes da empresa. Só que isso cria um limite invisível para o crescimento. Se cada decisão depende de uma única pessoa, o negócio perde velocidade, e velocidade é um fator crítico para empresas que ainda estão tentando ganhar espaço no mercado. Com o tempo, os donos ficam sobrecarregados e a empresa passa a operar em modo de improviso. Desse modo, um planejamento realmente útil precisa considerar como as tarefas serão executadas, não apenas o que precisa ser feito. Tenha em mente que processos simples, responsabilidades claras e organização da operação fazem muito mais diferença para o crescimento do negócio do que um plano estratégico complexo. Existe um comportamento que separa empresas que ficam presas no planejamento daquelas que evoluem com mais rapidez.
Empresas que travam procuram um plano perfeito. Empresas que crescem trabalham com aprendizado contínuo. Elas colocam ideias em prática mais cedo, observam os resultados e fazem ajustes rápidos. Isso vale para praticamente todas as áreas do negócio. No marketing, campanhas raramente nascem perfeitas. Elas melhoram com testes, ajustes de mensagem e análise de resultados. Nas vendas, a abordagem comercial evolui com as conversas com os clientes. Na operação, processos ficam mais eficientes conforme o volume de trabalho aumenta. Assim, empresas que crescem não acertam tudo desde o início, elas simplesmente aprendem mais rápido do que as outras. E se chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo que vai ajudar muito este canal e o nosso trabalho. Os 3 níveis que fazem o negócio funcionar. Para ajudar nesse ponto, pode ser útil pensar na empresa em 3 níveis simples. Estratégia. Define para onde o negócio quer ir. Aqui entram o posicionamento, as metas e o modelo de crescimento, por exemplo. Execução. É o trabalho que acontece todos os dias, como vendas, atendimento, marketing, operação, gestão financeira. Aprendizado. É o processo de analisar o que está funcionando e ajustar o que precisa melhorar. Com isso, muitos empreendedores ficam concentrados apenas no primeiro nível, mas empresas saudáveis funcionam quando os 3 níveis acontecem ao mesmo tempo. A estratégia aponta o caminho, a execução gera resultados, o aprendizado melhora as decisões. Planejamento direciona, execução constrói. Planejar continua sendo uma parte essencial de qualquer negócio. Sem planejamento, a empresa apenas reage aos problemas do dia a dia. Não existe prioridade, nem clareza sobre onde a empresa quer chegar. No entanto, planejamento sozinho não gera crescimento, ele define o caminho. Só que execução consistente, disciplinada e acompanhada de ajustes constantes que transforma a estratégia em resultado. Tenha em mente que as empresas que se destacam não são aquelas que escolhem entre planejar ou agir, são aquelas que conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. Planejam para ter clareza, executam para aprender e ajustam para evoluir. Então, o plano descreve o que deveria acontecer e a execução revela o que realmente funciona. E aqui vale um ponto importante. Muitos empreendedores confundem planejamento com estratégia e acabam tratando as duas coisas como se fossem a mesma coisa, mas não são. Um plano descreve o que precisa ser feito. Estratégia é o que define como e por que sua empresa vai vencer no mercado. Então, para entender bem essa diferença para mudar completamente a forma como você pensa o crescimento do negócio, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!